A pior dor que uma mãe pode sentir não é a dor do parto. É ouvir a própria filha dizer na sua cara: sai daqui agora, você parece a empregada e tá me fazendo passar vergonha. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. No dia do casamento da minha única filha, ela mesma me expulsou da festa, me enxotando como se eu fosse um cachorro de rua, só porque meu vestido era simples e minha bolsa era velha. O que ela não sabia e o que vai te deixar de queixo caído nessa história é o segredo que eu carregava ali dentro. Enquanto ela me humilhava na frente dos convidados ricos, eu apertava contra o peito aquela bolsa surrada que tinha dentro um cheque de 2 milhões de reais. É isso mesmo. Ela me expulsou achando que eu era pobre, sem nem imaginar que eu tinha acabado de ficar milionária em segredo. Por pura vaidade, ela jogou fora a casa própria e o maior presente da vida dela. Quer saber como a vida deu troco e o que aconteceu quando ela veio rastejando pedir dinheiro depois? Fica comigo até o fim, porque essa história vai te provar que o mundo dá voltas e que quem julga a casca perde o conteúdo. E se você gosta de histórias que tocam o coração, já deixa o seu like e se inscreve no canal para nos ajudar a trazer mais vídeos emocionantes como esse para você. Maria já estava com a caneta na mão assinando o papel que mudaria tudo. E seus olhos não conseguiam sair de cima do número escrito ali: 2 milhões de reais. Aquele pedaço de terra no interior, que antes só tinha mato e parecia não valer nenhum real, agora valia essa fortuna toda porque uma estrada nova e importante ia passar bem no meio dele. Ninguém sabia disso, nem mesmo a filha dela. E guardar esse segredo de 2 milhões era como segurar um passarinho vivo nas mãos. Precisava de muito cuidado para não escapar. Ela sabia que a chance de ganhar tanto dinheiro assim só aparece uma vez na vida. Maria não viu apenas um monte de zeros naquele papel. Ela viu a casa própria, o carro e a vida tranquila da sua menina. Conversar com aqueles homens sérios de terno e gravata não foi nada fácil, pois eles olhavam para as roupas simples de Maria e achavam que podiam pagar pouco. Mas quando ouviram ela dizer: "Eu sei o valor do meu chão", eles perceberam que ela não estava para brincadeira e fecharam o acordo pelos 2 milhões de reais. Aquele dinheiro todo não era para ela gastar com bobagens ou luxos para si mesma, mas sim para garantir que a filha nunca passasse aperto na vida. É importante saber que, às vezes, quem parece frágil e simples por fora, na verdade, tem uma força gigante e uma conta bancária cheia guardada por dentro. O mais difícil não foi vender a terra e ganhar os 2 milhões, mas ficar de boca fechada e não contar a novidade maravilhosa para ninguém. Hoje em dia, se a pessoa ganha 10 reais, já quer correr e mostrar para todo mundo na internet. Mas Maria sabia que o segredo protege a gente. Ela aprendeu com a vida que, quando a gente tem um plano muito bom e muito dinheiro envolvido, é melhor guardar só pra gente até dar tudo certo, para ninguém colocar defeito ou pedir emprestado. Guardar o segredo dessa fortuna, vivendo uma vida simples, era a maior prova de amor que ela podia dar. Aqueles 2 milhões de reais já tinham dono certo na cabeça e no coração de Maria. Eram todinhos para a filha Ana começar a vida de casada com tudo do bom e do melhor. Ela fechava os olhos e imaginava a filha comprando a casa dos sonhos à vista, sem dever nada para o banco e tendo comida boa na mesa todos os dias. É bonito ver como os pais sonham os sonhos dos filhos, construindo um futuro seguro e feliz sem pedir nada em troca, apenas pela alegria de ver o outro bem. Maria sabia que 2 milhões na mão é bom, mas saber usar ele para cuidar de quem a gente ama é muito melhor. Mesmo sendo dona de 2 milhões de reais agora, Maria continuou vivendo do mesmo jeitinho humilde de sempre, pegando o ônibus lotado e usando suas roupas velhinhas. Ela nos ensina uma lição muito valiosa. Muitas vezes, quem tem muito dinheiro de verdade não precisa ficar se mostrando ou comprando coisas caras para que os vizinhos vejam. O verdadeiro valor de uma pessoa está no que ela é por dentro, no coração bondoso, e não na roupa de marca que ela veste ou no carro que dirige. Ela era milionária de verdade,
mas preferia viver na simplicidade, pois sabia que a paz vale mais que qualquer milhão. Tinha dias que a vontade de contar era grande demais, principalmente quando a filha reclamava triste que não tinha dinheiro para algum detalhe da festa de casamento. O coração de mãe ficava apertadinho, querendo sacar um pouco dos 2 milhões e resolver tudo na hora, mas Maria respirava fundo e aguentava firme. É como esperar um bolo assar no forno. Se a gente abrir a porta antes da hora, o bolo murcha e perde a graça, e ela queria que a surpresa fosse completa. Ela estava esperando o momento perfeito para ver o sorriso mais lindo e surpreso no rosto da filha ao descobrir que era rica. Quando finalmente pegou o papel do banco com o valor de 2 milhões escrito, Maria o guardou com todo carinho no fundo de sua bolsa velha e surrada. Era engraçado pensar que dentro daquela bolsa simples, que ninguém dava nada por ela, tinha dinheiro suficiente para comprar a rua inteira onde ela morava. Isso mostra que a gente nunca deve julgar um livro pela capa, nem uma pessoa pela aparência, pois o tesouro pode estar onde a gente menos espera. Maria carregava aquela fortuna como se fosse um diamante escondido num pedaço de carvão, bem protegido dos olhos curiosos. A venda daquele terreno por 2 milhões mostrou que a sorte grande estava ali pertinho dela o tempo todo, no quintal de casa, e ela só precisou esperar a hora certa. Muitas vezes, a gente fica procurando riqueza muito longe, jogando na loteria, e esquece de olhar para as coisas boas que a gente já tem nas mãos ou na nossa história. A gente precisa valorizar o que é nosso, porque o nosso maior tesouro pode estar bem debaixo do nosso nariz sem a gente perceber. Maria soube esperar com paciência e colheu frutos doces e valiosos de uma terra que parecia seca. Tudo estava pronto na cabeça dela. Os 2 milhões estavam seguros no banco e o futuro da filha estava garantido, como num passe de mágica. Maria se sentia uma fada madrinha da vida real, que não precisava de varinha mágica, mas sim de muito amor e de uma conta bancária recheada para fazer o bem. Saber que podia mudar a vida da filha da água para o vinho trazia um calorzinho gostoso no peito, aquela alegria quieta de quem fez a coisa certa. O amor de mãe é capaz de fazer milagres silenciosos que ninguém vê, mas que mudam o mundo de alguém para sempre. Com a parte do dinheiro resolvida e os 2 milhões muito bem guardados, Maria precisava agora cuidar das coisas que os olhos podiam ver na festa. O presente grandioso estava escondido na bolsa, mas o carinho dela precisava aparecer em cada detalhe que ela ia fazer com as próprias mãos agora. Foi com esse sentimento de dever cumprido e cheia de amor para dar que ela olhou para os tecidos coloridos e para a agulha de costura em cima da mesa. Ela estava pronta e animada para começar a próxima parte desse plano de amor, fazendo algo único para sua menina. Ali mesmo, na mesa da cozinha, Maria passou a mão devagar sobre o tecido colorido que tinha comprado dias antes, sentindo a maciez dele. Mesmo sabendo que tinha 2 milhões no banco e podia ter ido na loja mais chique comprar o vestido pronto mais caro, ela escolheu fazer o próprio vestido para colocar seu amor em cada pedacinho. Aquele pano simples, mas bonito, foi escolhido com muito carinho, pensando na cor que ia ficar melhor nela para não fazer feio na festa da filha. Ela olhava para aquele tecido e sorria, sabendo que o luxo de verdade não é o preço que a etiqueta mostra, mas o amor que a gente coloca nas coisas que faz. Maria afastou a toalha de mesa, limpou bem o lugar e abriu sua velha caixa de costura, aquela cheia de linhas embaraçadas que já tinha consertado tantas roupas da filha quando era criança. Pegar na tesoura para cortar o pano era um momento sério, precisava de mão firme e atenção, porque um corte errado estraga tudo e não tem volta. Enquanto a tesoura fazia aquele barulhinho gostoso cortando o tecido, o coração de Maria batia feliz, imaginando como ela ia ficar elegante no dia mais importante da vida de Ana. Fazer as coisas com as próprias mãos tem um gosto especial, é como se a gente desse um pedaço da nossa vida de presente. Quando ela começou a costurar, o mundo lá fora parecia sumir e só existia ela, a agulha brilhante e a linha passando para lá e para cá.
Cada lantejoula e pedrinha que ela pregava no vestido brilhava como uma pequena estrela, e ela prendia bem forte para garantir que tudo ficasse perfeito. Esse trabalho feito à mão e com calma ensina pra gente que as coisas boas demoram um pouco e precisam de paciência para ficarem prontas. Não adianta querer tudo correndo. A beleza de verdade a gente constrói ponto por ponto, com dedicação, do jeitinho que Maria estava fazendo ali sozinha. Enquanto a agulha subia e descia no pano, a cabeça de Maria viajava nas lembranças. E cada ponto que ela dava era como se costurasse uma memória feliz da infância da Ana no vestido. Ela lembrava da filha pequenininha dando os primeiros passos, do primeiro dia de escola, e prendia essas lembranças no tecido junto com a linha. Era como se aquele vestido não fosse feito só de pano, mas sim de histórias, divisadas e de todo o amor de mãe que ela sentiu a vida inteira. A gente tem que guardar com carinho as memórias porque elas são o maior tesouro que a gente tem e ninguém rouba. Muitas vezes, a pontinha da agulha picava o dedo de Maria e saía uma gotinha de sangue e as costas doíam de ficar tanto tempo curvada na cadeira dura. Mas ela nem ligava para a dor e continuava firme, pois sabia que todo aquele esforço era para ver a filha orgulhosa da mãe bonita que tinha. Isso mostra que quando a gente ama de verdade alguém, o cansaço não pesa e a dor vira apenas um detalhe pequeno perto da alegria de ver o outro feliz. O amor de mãe é assim mesmo. Aguenta qualquer dificuldade sem reclamar, só pensando no bem do filho. Maria fechava os olhos e imaginava a cena do casamento com todos os detalhes. A música tocando, a filha linda de noiva e ela lá, com seu vestido feito à mão, chorando de alegria. Ela pensava que quando Ana visse o vestido, ia abraçá-la bem forte e dizer: "Mãe, a senhora está linda. Obrigada por ter feito isso com tanto carinho para o meu dia." Pensar nesse momento feliz dava forças para Maria continuar costurando até tarde da noite, mesmo com sono. Sonhar acordado com coisas boas ajuda a gente a ter ânimo para terminar o que começou. Diferente de um vestido comprado pronto numa loja de shopping, que foi feito por máquinas frias, o vestido de Maria tinha alma e vida. Cada dobrinha, cada bainha feita à mão carregava a energia de uma mãe que só queria ver a filha brilhar, e isso dinheiro nenhum dos 2 milhões podia comprar. A gente precisa aprender a dar valor para as coisas feitas com o coração, pois elas carregam um carinho que protege e ilumina quem usa. Um presente feito à mão diz: "Eu te amo tanto que gastei meu tempo pensando em você." À medida que o vestido ia ficando pronto, Maria o vestia na frente do espelho do quarto e rodopiava, sentindo-se uma verdadeira rainha na sua casa simples. Ele ficou perfeito no corpo, nem muito justo, nem muito largo, cobrindo tudo com elegância e deixando Maria com um brilho especial nos olhos. Ela se sentia pronta para estar ao lado da filha no altar, não como a dona da fortuna escondida, mas como a mãe que deu o sangue para criar aquela menina. A verdadeira beleza vem de dentro, de quando a gente se sente bem com quem a gente é. Depois de dias de trabalho duro, finalmente o vestido estava pronto, pendurado num cabide na porta do guarda-roupa, recebendo a luz do sol da manhã. Maria olhava para ele com aquele orgulho gostoso de quem diz: "Fui eu que fiz", sentindo-se capaz de fazer qualquer coisa pelo amor da filha. Ela passou a mão no tecido pela última vez, sorrindo sozinha, crente de que aquele vestido seria o símbolo da união delas naquele dia tão especial. Terminar uma tarefa difícil traz uma paz grande para o coração da gente. Tudo parecia perfeito nos planos de Maria. Os 2 milhões no banco, o vestido lindo pronto no cabide e o coração cheio de esperança. Ela estava tão feliz de focada no amor que sentia, que nem percebia que às vezes as pessoas mudam e não dão valor para as coisas simples como a gente dá. Enquanto ela admirava o vestido, o telefone tocou com o nome da filha na tela, trazendo notícias sobre os preparativos finais, e mal sabia ela que a alegria daquele momento estava prestes a ser testada por atitudes que doem mais que picada de agulha no dedo. Maria atendeu o telefone com o coração acelerado e um sorriso no rosto,
crente que a filha estava ligando para combinar o horário da prova do vestido de noiva. Mas do outro lado da linha, a voz de Ana era rápida e fria, dizendo: "Ah, mãe, só liguei para avisar que já fui provar o vestido com as meninas hoje cedo. Foi uma correria e acabei esquecendo de te chamar." Aquele esqueci bateu no peito de Maria mais forte que um soco, porque esquecer a própria mãe num momento tão sonhado não é só a falha de memória, é falta de amor. O sorriso de Maria murchou na hora e ela sentiu as pernas tremerem, tendo que se sentar na cadeira para não cair com o peso da decepção. Mesmo com o coração partido em pedacinhos ali no telefone, Maria respirou fundo, segurou o choro e disse com a voz embargada: "Tudo bem, filha. O importante é que você gostou." Ela engoliu a tristeza a seco, como quem toma remédio amargo sem água, só para não estragar a felicidade da filha nem criar briga antes da festa. Isso acontece muito com quem ama demais. A gente acaba aceitando migalhas de atenção e inventando desculpas para a grosseria dos outros. Mas lá no fundo, Maria sabia que quem ama de verdade faz questão de ter a gente por perto nos momentos felizes, não importa a correria. Dias depois dessa ligação triste, teve um jantar de noivado na casa chique dos pais do noivo e Maria foi vestindo sua melhor roupa, aquela que guardava para missas especiais. Chegando lá, ela se sentiu um peixinho fora d'água naquele lugar cheio de talheres de prata e taças de cristal que pareciam quebrar só de olhar. Ninguém fazia questão de conversar com ela, deixando-a num cantinho isolada no sofá, como se ela fosse invisível ou não tivesse assunto interessante. É muito doloroso quando a gente percebe que, para algumas pessoas, o nosso valor depende da roupa de marca que veste ou do carro que tem na garagem. O pior momento da noite foi quando o noivo, que tinha um nariz empinado, começou a fazer piadas sem graça e maldosas sobre gente pobre e simples. Ele ria alto, dizendo que pobre não sabe comer direito, que faz barulho na mesa e que família de pobre só dá despesa. E todo mundo na mesa ria junto. Maria sentiu o rosto queimar de vergonha e abaixou a cabeça. Não por ser pobre, mas pela falta de educação dele. Ela tinha 2 milhões no banco. Podia comprar aquela casa e aquele jantar à vista ali na hora, mas ficou quieta. O dinheiro compra coisas caras, mas não compra respeito nem bondade no coração. Maria olhou rápido para a filha, esperando que Ana defendesse a mãe ou pelo menos ficasse brava com a piada de mau gosto. Mas a filha riu junto para agradar o noivo rico. Aquele riso de deboche da própria filha doeu na alma de Maria muito mais que qualquer palavra feia que o genro tinha dito. Ver o filho que a gente criou com tanto amor, suor e carinho, tendo vergonha da própria mãe, é uma dor que corta a gente por dentro como uma faca. A lealdade é uma coisa rara hoje em dia, e Maria percebeu ali que a filha estava mudando para pior, deixando a vaidade subir a cabeça. Eles tratavam Maria como se ela não entendesse as conversas difíceis deles sobre viagens e negócios, falando devagar com ela como se fala com criança pequena ou gente boba. Mal sabiam eles que aquela senhora simples e quieta tinha feito o negócio da vida dela sozinha e garantido o futuro de todos ali naquela mesa com os 2 milhões. É engraçado como a soberba deixa as pessoas cegas. Eles achavam que eram superiores, mas a verdadeira sabedoria estava no silêncio de Maria, que observava tudo com atenção. Quem fala muito sobre o que tem, geralmente é porque é vazio por dentro. Várias vezes durante aquele jantar demorado, Maria teve vontade de chorar, levantar e ir embora para sua casinha. Mas ela se segurava firme na cadeira para não fazer cena. Ela pensava: vou aguentar firme pela minha filha, e transformava a vontade de chorar em um nó apertado na garganta que doía para engolir. Mãe tem essa mania de ser escudo, de levar as flechadas e os desaforos para o filho não se machucar nem se chatear com a família nova. Mas aguentar humilhação calada faz muito mal para a saúde e para o espírito da gente. Adoece o corpo e a alma. Maria olhava para aquelas pessoas rindo e bebendo champanhe caro e pensava na cópia do cheque de 2 milhões escondida na bolsa lá em casa. Ela era a pessoa mais rica daquela mesa, tanto em dinheiro quanto em caráter, mas era tratada como a mais pobre e coitada.
Isso mostra como o mundo está invertido. As pessoas valem pelo que mostram por fora, não pelo que são por dentro de verdade. Maria sentia pena deles, porque eles precisavam diminuir os outros para se sentirem grandes e importantes. A verdadeira riqueza é ser humilde e tratar todo mundo bem, seja rico ou pobre. Aqueles pequenos sinais de desprezo e falta de carinho no jantar eram avisos sérios, como nuvens pretas no céu antes de cair uma tempestade forte. Maria sentia uma intuição forte de mãe de que aquele casamento baseado só em aparências e dinheiro não ia dar certo. Mas quem diz que mãe consegue impedir filho de quebrar a cara? A gente avisa, dá conselho, mostra o caminho, mas o filho quer viver a vida dele e cometer os próprios erros. Os sinais estavam todos ali. O esquecimento do vestido, a piada feia, a vergonha da origem. Quem despreza a raiz não consegue ficar em pé por muito tempo. O jantar finalmente acabou e Maria voltou para casa com o coração pesado, sentindo que algo muito ruim e triste estava para acontecer no dia da festa. Ela tentava se animar pensando no presente de 2 milhões, achando que isso ia consertar tudo e trazer o amor e o respeito da filha de volta como no milagre. Mal sabia ela que o dinheiro não conserta caráter torto e que o dia do casamento, que devia ser o mais feliz, estava aguardando uma surpresa amarga demais. A estrada para o grande dia estava cheia de espinhos e Maria estava caminhando descalça direto para eles, sem saber. O grande dia finalmente amanheceu com o sol entrando pela janela, mas Maria acordou com um frio na barriga diferente, uma mistura de alegria e medo. Ela levantou da cama bem cedinho, antes mesmo do galo cantar, porque queria se arrumar com calma e garantir que tudo estivesse perfeito. Enquanto passava o café fresco, ela tentava acalmar o coração que batia rápido como tambor, rezando para que aquele dia fosse abençoado e cheio de paz. É normal a gente sentir medo em dias importantes, porque a gente quer tanto que tudo dê certo que a ansiedade toma conta. Mas Maria respirou fundo, tomou o seu café e começou a se preparar para o momento que esperou a vida toda. Ela vestiu o vestido que tinha feito com as próprias mãos, aquele cheio de amor e lembranças em cada ponto, e se olhou no espelho velho do quarto. O tecido caía bem no corpo, e a cor realçava sua pele, fazendo com que ela se sentisse bonita e digna, mesmo sem joias caras ou maquiagem de salão. Ela alisou a saia com carinho e sorriu para o reflexo, lembrando de todo o trabalho e carinho que dedicou naquelas noites de costura. A gente precisa aprender a olhar para a gente mesmo com amor e orgulho, valorizando o nosso esforço, porque a verdadeira beleza começa quando a gente se sente bem na própria pele. Para ir até o local da festa, que era num salão muito chique e longe da casa dela, Maria não tinha carruagem nem motorista particular. Ela chamou um carro de aplicativo simples, daqueles mais baratos, e foi sentada no banco de trás, segurando sua bolsa velha com as 2 mãos. Enquanto olhava a paisagem passando pela janela, ela via os carros de luxo indo na mesma direção e sentia um aperto no peito, pensando na diferença entre o mundo dela e o da filha. Mas ela sabia que o transporte não importa tanto quanto o destino e o amor que a gente carrega dentro do peito na viagem da vida. O mais importante não era o carro simples, mas sim o que Maria carregava protegido dentro daquela bolsa gasta que não largava por nada. Lá dentro, num envelope discreto, estava o cheque de 2 milhões de reais, o passaporte para a liberdade da filha e a prova de que ela não era coitada. Ela apertava a bolsa contra o corpo como se fosse um escudo, sentindo o poder daquele papel que podia comprar qualquer um daqueles carros chiques lá fora. É engraçado como a vida é. Às vezes, quem anda a pé ou de ônibus carrega tesouros maiores do que quem anda de carro importado. Durante o caminho, pensamentos ruins tentavam entrar na cabeça de Maria, dizendo que ela não combinava com aquela festa rica e que ia passar vergonha. Ela lembrava dos risos no jantar de noivado e o medo de ser rejeitada de novo fazia suas mãos suarem frio e tremerem um pouco.
A insegurança é um monstro que tenta diminuir a gente, fazendo a gente achar que não é bom o suficiente só porque não tem as mesmas coisas que os outros. Mas Maria balançava a cabeça para espantar esses pensamentos, focando na surpresa maravilhosa que ia fazer para a filha e no abraço que ia receber. O amor de mãe é a força mais poderosa do mundo, capaz de vencer qualquer medo ou vergonha para ver um filho feliz e bem. Maria pensava: eu vou entrar naquela festa de cabeça erguida porque eu sou a mãe da noiva e estou levando o maior presente de todos. Ela se agarrava nessa certeza para criar coragem, transformando o medo em esperança de que o amor venceria o dinheiro e a vaidade. Quando a gente tem um propósito nobre e cheio de amor, a gente ganha uma força extra que nem sabia que tinha para enfrentar os desafios. Quando o carro simples parou na frente do salão de festas, Maria viu um castelo iluminado, cheio de seguranças e gente muito bem vestida entrando. Ela pagou o motorista contando as notas de dinheiro trocado e desceu do carro, sentindo-se uma formiguinha perto daquele luxo todo e da grandiosidade do lugar. As pessoas na fila de entrada olhavam para ela de cima a baixo, estranhando aquela senhora simples descendo de um carro popular num evento tão chique. O olhar dos outros pode machucar, mas a gente não pode deixar que a opinião de quem não conhece nossa história defina quem a gente é. Maria ajeitou o vestido, ergueu o queixo e começou a caminhar em direção à entrada, com passos firmes, mas com o coração quase saindo pela boca. Ela repetia para si mesma que tinha o direito de estar ali, que aquele era o casamento da filha que ela carregou na barriga e criou com tanto suor. A cada passo que dava, ela sentia o peso do cheque de 2 milhões na bolsa, lembrando que aquele papel era a sua carta na manga para calar a boca de quem a julgava. A esperança de ver a cara de felicidade da filha ao receber o presente era a luz que guiava seus passos. Ela imaginava o momento exato em que entregaria o cheque. A música pararia, a filha choraria de emoção e todos veriam que a mãe simples tinha dado o melhor presente da festa. Essa cena passava na cabeça dela como um filme bonito, dando ânimo para enfrentar os olhares tortos dos convidados ricos que cochichavam quando ela passava. Sonhar com a vitória é importante para a gente não desistir no meio da batalha, principalmente quando tudo em volta parece estar contra a gente. Maria estava pronta para ser a heroína do dia, do jeito dela. Chegando bem à porta de entrada, onde uma moça bonita conferia os nomes na lista, Maria parou e respirou fundo, sentindo o cheiro de perfume caro no ar. Ela estava prestes a entrar no mundo que a filha tanto queria, levando nas mãos a chave para esse sonho se tornar realidade de verdade e para sempre. Mas, assim que ela ia dar o próximo passo para entrar no salão e procurar a filha, viu Ana vindo apressada na direção dela, com uma cara que não era de felicidade, mas de preocupação. Pois o olhar da filha trazia um aviso de que a tempestade tinha chegado antes da festa começar. Antes que Maria pudesse abrir os braços para dar um abraço apertado e parabenizar a filha, Ana a puxou com força pelo braço para um canto escuro, longe da entrada iluminada. O rosto da filha, que devia estar radiante de alegria, estava fechado e vermelho de raiva, como se a presença da própria mãe fosse um erro grave. Maria sentiu o puxão machucar a pele, mas o que doeu mais foi ver o olhar de vergonha nos olhos da menina que ela criou. Ana olhou para os lados, preocupada, como se estivesse escondendo um lixo para que ninguém visse, e não a mulher que lhe deu a vida. É muito triste quando o filho trata a mãe como um estorvo, esquecendo que foi aquele colo que o acolheu quando ele não sabia andar. Ana soltou o braço da mãe e disparou palavras que cortavam mais que faca afiada. "Mãe, o que a senhora está fazendo aqui na frente desse jeito? Olha essa roupa, por favor!" Ela apontava com nojo para o vestido que Maria tinha costurado com tanto amor, aquele cheio de memórias e carinho em cada ponto. Para a filha, cegada pela vaidade, aquele trabalho manual não valia nada. Era apenas coisa de gente pobre, que estragava a foto. A gente aprende aqui que a ingratidão é uma doença que deixa a pessoa cega, fazendo ela cuspir no prato que comeu e desprezar quem mais a amou no mundo. Maria tentou abrir a boca para explicar que tinha feito o vestido pensando nela,
Mas Ana a cortou sem piedade, dizendo a frase que quebraria o coração de qualquer mãe. Você tá parecendo a empregada da limpeza, mãe. Os convidados importantes estão chegando e vão achar que eu não tenho classe. Aquela comparação doeu na alma. Não porque ser faxineira é vergonha, pois todo trabalho é digno, mas porque a filha estava rebaixando a mãe para se sentir superior. Maria sentiu o chão sumir debaixo dos pés, percebendo que, para a filha, a aparência valia mais que o sangue e o amor de mãe. A filha continuou reclamando baixinho, Com medo de alguém ouvir, dizendo que a presença de Maria ali na entrada ia deixar o noivo e a família rica dele desconfortáveis. Mãe, por favor, entra pelos fundos e fica na cozinha ajudando ou vai para casa, mas não fica aqui na frente, disse Ana sem nem perceber a crueldade do que pedia. Ela estava expulsando a própria mãe da festa, escondendo-a como se fosse um segredo sujo, só para manter as aparências de riqueza. É assustador ver como a vontade de agradar os outros pode fazer a pessoa perder a humanidade e tratar a família como inimiga. Naquele momento, Maria apertou a bolsa contra o peito, sentindo o papel do cheque de 2 milhões queimando através do couro velho. A ironia era gigante. A filha estava expulsando a única pessoa que tinha o dinheiro real para salvá-la das dívidas e dar a vida de princesa que ela fingia ter. A Ana estava tão preocupada com os convidados importantes que não enxergava que a pessoa mais importante e mais rica estava bem na frente dela, sendo humilhada. A vida ensina que quem corre muito atrás de aparência acaba perdendo a essência e, muitas vezes, perde também a própria sorte. Maria olhou bem fundo nos olhos da filha e não reconheceu mais a menina doce que ela tinha criado com tanto esforço. Aquela mulher vestida de noiva na frente dela era uma estranha, fria e egoísta, que tinha deixado o dinheiro e a ganância tomarem conta do coração. Naquele instante, Maria sentiu uma dor aguda, pior que a dor do parto, pois no parto nasce uma vida, e ali ela sentia que estava perdendo a filha para sempre. O amor de mãe é resistente, mas a humilhação repetida vai criando rachaduras que, uma hora, quebram o vaso da confiança e do carinho. A frase ecoou na cabeça de Maria. Naquele momento, não perdi apenas a festa, perdi a minha filha. Ela percebeu que o cordão umbilical que liga mãe e filho pela vida toda tinha sido cortado pela segunda vez, mas agora sem anestesia e com muita crueldade. A conexão que existia entre elas se desfez ali, naquele canto escuro, trocada por vergonha e desprezo. É uma lição dura, mas verdadeira. Tem hora que a gente precisa aceitar que, mesmo amando muito, não dá para salvar quem não quer ser salvo e quem nos trata como lixo. Maria engoliu o choro que queria sair gritando, ergueu a cabeça e recuperou sua dignidade de mulher honesta e batalhadora. Ela não ia implorar para ficar numa festa onde não era bem-vinda, nem ia mostrar o cheque de 2 milhões para comprar o amor da filha, porque amor comprado não vale nada. Ela entendeu que aquele dinheiro na bolsa não servia para consertar o que estava quebrado dentro de Ana. O dinheiro pode reformar a casa, comprar carro novo, mas não reforma o caráter de ninguém. Maria decidiu que sua presença ali era um presente valioso demais para quem não sabia dar valor. O silêncio de Maria incomodou Ana, que esperava uma briga ou um choro escandaloso, mas recebeu apenas um olhar de tristeza profunda e decepção. Esse silêncio de quem foi ferido injustamente faz mais barulho na consciência do que qualquer grito. Maria deu um passo para trás, se afastando da filha e da festa, como quem se afasta de um fogo que só queima e não aquece. Ela percebeu que a maior prova de amor que podia dar naquele momento era se retirar e deixar a filha viver as consequências de suas escolhas. Sem dizer nenhuma palavra, Maria virou as costas para o luxo, para as luzes e para a filha ingrata, segurando firme sua bolsa com os 2 milhões. Ana soltou um suspiro de alívio, achando que tinha se livrado de um problema, sem saber que tinha acabado de jogar fora a sua maior bênção. Maria começou a caminhar para longe, sozinha na calçada, deixando para trás a festa, o sonho e a filha que um dia conheceu. O caminho de volta seria longo e solitário,
mas ela voltava com a consciência limpa, enquanto a filha ficava com a festa e com a mentira. Em vez de chorar alto, gritar ou fazer um escândalo na porta da festa, Maria escolheu o caminho mais difícil e bonito: o silêncio. Ela virou as costas para aquele salão iluminado e começou a andar pela calçada escura, com a cabeça erguida e o passo firme. Muita gente acha que ser forte é gritar e brigar, mas a verdadeira força está em saber a hora de sair de cena sem perder a classe. Maria nos ensina que, quando alguém não nos quer por perto, o melhor que a gente faz é retirar a nossa presença, pois isso vale mais que 1000 palavras de raiva. A dignidade é um tesouro que ninguém tira da gente, a não ser que a gente deixe. Enquanto caminhava sentindo o vento frio da noite no rosto, Maria segurava sua bolsa velha com as 2 mãos, sentindo o peso do cheque de 2 milhões lá dentro. Era estranho pensar que ela estava andando sozinha na rua, sendo milionária, enquanto a filha estava lá dentro fingindo ser rica com dinheiro que não tinha. A vida dá muitas voltas. Às vezes, quem parece estar por baixo é quem está na verdade no comando da situação. Maria entendeu que não precisava provar nada para ninguém, porque ela sabia quem ela era e o valor que tinha conquistado com o suor do rosto. Depois de andar alguns quarteirões, os pés começaram a doer por causa do sapato, e ela parou numa lanchonete simples de esquina, daquelas com cadeira de plástico na calçada. O lugar era humilde, com cheiro de fritura e café passado na hora, bem diferente do luxo frio da festa de casamento. Maria sentou numa daquelas cadeiras duras e sentiu um alívio grande, como se tivesse voltado para casa, para o mundo real, onde as pessoas não precisam fingir o que não são. É nesses lugares simples que a gente encontra a vida de verdade, sem máscaras e sem vergonha. Ela pediu um salgado quentinho e um copo de café com leite, e quando a comida chegou, ela comeu devagar, sentindo o gosto bom de coisa feita na hora. Aquele salgado barato tinha muito mais sabor do que qualquer comida chique que estivesse sendo servida no casamento, porque ali ela tinha paz. Às vezes, um café simples tomado com o coração tranquilo vale mais do que um banquete com o coração cheio de mágoa. Maria estava ali, nutrindo o corpo e acalmando a alma, recuperando as forças depois daquela pancada que levou da própria filha. Enquanto comia, Maria abriu a bolsa discretamente e puxou a pontinha do envelope onde estava o cheque de 2 milhões de reais. Ela olhou para aqueles números grandes e zeros desenhados no papel e soltou um riso curto e sem alegria. Aquele pedaço de papel podia comprar a lanchonete inteira, podia comprar a festa da filha e até a casa do noivo, mas não servia para nada naquele momento de solidão. O dinheiro é uma ferramenta poderosa, sim, mas ele não consegue consertar um coração que foi quebrado pela ingratidão. Ela olhava para a fortuna e percebia que a maior riqueza ela já tinha, a consciência limpa. Foi ali, sentada naquela mesa de plástico, que um sentimento novo começou a nascer no peito de Maria. Algo diferente da tristeza. Não era uma raiva explosiva daquelas que faz a gente querer quebrar tudo, mas uma raiva fria, quieta e firme. Ela percebeu que tinha feito tudo o que podia, que tinha se doado inteira e que agora não devia mais nada a ninguém. Essa frieza no coração é um escudo que a gente cria para não sofrer mais. É quando a gente decide que a porta fechou e que a chave foi jogada fora. Maria estava mudando por dentro, ficando mais dura, mas também mais protegida. Ela guardou o cheque de volta na bolsa, mas agora com um gesto decidido, como quem guarda uma arma secreta que só vai usar na hora certa. Aquele dinheiro não seria mais para pagar as contas da filha ingrata, nem para agradar gente que a tratava mal. Os 2 milhões agora eram dela, fruto do terreno dela, e ela ia decidir o que fazer com eles, pensando nela mesma pela primeira vez na vida. É libertador quando a gente para de viver só para os outros e começa a tomar as rédeas da própria história. Maria tomou uma decisão silenciosa ali. A torneira da ajuda estava fechada. As pessoas passavam na rua,
Viam aquela senhora bem vestida, comendo salgado sozinha e não imaginavam a tempestade que passava dentro dela. Maria terminou o café, limpou a boca com um guardanapo de papel e sentiu que algo tinha morrido dentro dela naquela noite. A Maria boba e boazinha demais. Agora, nascia uma mulher que sabia o seu valor e que não aceitaria mais migalhas de ninguém, nem mesmo da filha. A dor ensina a gente a crescer e a colocar limites, e Maria aprendeu a lição mais dura de todas da pior maneira possível. Ela se levantou, pagou a conta com as moedas que tinha na carteira e ajeitou o vestido que ela mesma tinha feito, agora olhando para ele com orgulho e não com vergonha. Aquele vestido era a armadura dela, a prova de que ela conseguia fazer coisas lindas sozinha. Maria caminhou para o ponto de ônibus, decidida a voltar para casa e seguir a vida, deixando que o tempo mostrasse quem estava certo e quem estava errado. A justiça da vida tarda, mas não falha, e ela sabia que a conta da ingratidão sempre chega para quem planta vento. Enquanto o ônibus levava Maria para longe dali, o tempo começou a passar rápido, como folhas caindo de uma árvore no outono. Os dias viraram semanas, as semanas viraram um mês, e o silêncio entre mãe e filha continuou, absoluto, como um muro gigante. Mas a vida, que é mestre em dar voltas, estava preparando uma surpresa para a filha que achava que tinha se dado bem no casamento rico. O mundo de mentira que Ana tinha construído estava prestes a balançar, e a realidade dura estava batendo na porta dela, trazendo boletos e cobranças que ela não podia pagar. Um mês se passou voando e a lua de mel acabou, mas a vida real chegou batendo forte na porta da casa nova de Ana, e não foi com flores. Assim que eles colocaram os pés dentro de casa, viram uma pilha enorme de cartas esperando em cima da mesa, mas nenhuma era de amor ou de parabéns. Eram contas e mais contas para pagar: luz, água, aluguel atrasado e a fatura do cartão de crédito estourado com a festa de casamento. O sorriso da viagem sumiu na hora do rosto de Ana, e o frio na barriga que ela sentiu não foi de emoção, foi de medo puro. A vida ensina que a festa dura pouco, mas a conta para pagar dura muito tempo se a gente não tiver juízo. Foi nesse momento de susto que o marido dela, aquele que se achava o príncipe rico, virou para Ana com uma cara de preocupação e soltou a bomba. Ele perguntou: "Amor, você pode transferir aquele dinheiro que sua família guardou para a gente pagar isso aqui? Minha conta está zerada." Ana gelou e o coração parou por um segundo, porque ela achava que ele é que era o rico que ia bancar tudo. Ela descobriu da pior forma que ele também estava fingindo ter dinheiro, esperando que ela ou a família dela tivessem uma fortuna escondida para salvar a pele dele. É o famoso ditado: a mentira tem perna curta e uma hora a casa cai. A briga foi feia e os gritos ecoaram pela casa vazia, pois os dois descobriram que construíram um casamento em cima de mentiras e aparências. A família dele, que parecia tão chique e importante no jantar, na verdade estava quebrada e cheia de dívidas até o pescoço, vivendo só de fachada para impressionar os vizinhos. Eles gastaram o último centavo que tinham na festa de casamento, apostando que Ana traria algum dote ou ajuda financeira da família dela. É muito triste ver como a ganância cega as pessoas. Um tentou dar o golpe no outro, achando que estava se dando bem, e no fim, os dois caíram no buraco juntos. Ana sentou no chão da sala e começou a chorar, se sentindo enganada e traída. Sem perceber que ela tinha feito a mesma coisa com a mãe dela. Ela desprezou a mãe simples por ser pobre e agora estava casada com um homem que era pobre de verdade e ainda por cima mentiroso. A vida é uma professora rigorosa e às vezes ela dá o troco na mesma moeda para a gente aprender a valorizar o que é verdadeiro. Ana olhava para as paredes daquela casa e percebia que nada ali era dela. Tudo era alugado ou emprestado, e o castelo de sonhos dela era feito de areia e estava desmanchando com a onda das dívidas. Os dias seguintes foram de desespero total, com o telefone tocando sem parar, mas agora eram os cobradores querendo dinheiro e ameaçando cortar a luz.
O marido, que antes era todo sorrisos, agora vivia de cara feia, culpando Ana por não ter dinheiro e mandando ela se virar para resolver o problema. O amor, que parecia tão grande na festa, sumiu rapidinho quando o dinheiro acabou. Provando que relacionamento baseado em interesse não aguenta a primeira dificuldade. Ana aprendeu na dor que dinheiro é bom, mas caráter e companheirismo valem muito mais na hora do aperto. Sem ter para onde correr e com a geladeira ficando vazia, Ana começou a lembrar da mãe, mas não com saudade do carinho, e sim com interesse de novo. Ela pensou, minha mãe sempre dá um jeito, ela tem aquele terreiro no interior, talvez ela possa vender e me ajudar. A necessidade faz a pessoa perder a vergonha na cara. Mesmo depois de ter expulsado a mãe da festa e humilhado ela na frente de todos, Ana só conseguia pensar em si mesma e em como a mãe podia ser útil para pagar as contas dela. É impressionante como algumas pessoas só lembram da família quando o calo aperta. O marido botou pressão, dizendo que se ela não conseguisse dinheiro logo, eles seriam despejados e passariam vergonha na frente dos amigos ricos. O medo de passar vergonha era maior que o arrependimento de ter tratado a mãe mal. Ana engoliu o orgulho, limpou as lágrimas e decidiu que ia procurar a mãe, crente de que Maria estaria lá, boba e boazinha como sempre, pronta para abrir a carteira. Ela não fazia ideia de que a mãe tinha mudado e que a mulher que ela ia encontrar não era mais aquela que aceitava tudo de cabeça baixa. Ela pegou a bolsa, contou as moedas para o ônibus porque o carro estava sem gasolina e foi em direção à casa da mãe, ensaiando um pedido de desculpas falso no caminho. Ana achava que ia chegar lá, chorar um pouquinho, contar uma história triste e a mãe ia resolver tudo num estalar de dedos. Ela subestimava demais a mãe, achando que Maria não tinha sentimentos e que existia apenas para servir. Mal sabia ela que a mãe tinha um segredo de 2 milhões e, mais importante, tinha aprendido a se valorizar. Enquanto caminhava pela rua antiga onde cresceu, Ana reparou que a casa da mãe parecia diferente, mais bonita, com uma pintura nova e flores na janela. Aquilo causou uma estranheza, pois ela esperava encontrar tudo velho e caído, combinando com a imagem de pobre que ela tinha na cabeça. A mudança na casa era o primeiro sinal de que a vida de Maria tinha mudado para melhor, enquanto a de Ana tinha ido para o buraco. Às vezes, a gente fica tão ocupado olhando para o próprio umbigo que não vê que as pessoas ao nosso redor cresceram e floresceram. Ana parou na frente do portão, respirou fundo para criar coragem e tocou a campainha, esperando ver a mãe correr para atender com aquele sorriso de sempre. Mas quem abriu a porta não foi a Maria coitadinha que ela imaginava, e sim uma mulher bem arrumada, com o cabelo feito e um brilho diferente no olhar. O choque foi grande, mas a necessidade falava mais alto. Ana estava prestes a descobrir que o buraco era muito mais fundo e que a mãe tinha uma surpresa guardada que ia deixar ela de queixo caído e pernas bambas. Ana entrou na sala da mãe olhando para todos os lados, com a boca aberta, sem acreditar no que estava vendo. A casa, que antes era simples e velhinha, agora estava toda renovada, com móveis novos, uma televisão grande na parede e um cheirinho de limpeza e conforto no ar. Aquilo deixou Ana confusa, porque ela foi lá para pedir ajuda, achando que a mãe estava na pior, mas parecia que a única pessoa na pior era ela mesma. A vida tem dessas coisas. Às vezes a gente julga alguém pela capa e quebra a cara quando descobre que o conteúdo é muito melhor do que a gente imaginava. Ana sentiu uma pontinha de inveja misturada com o desespero de quem precisa de dinheiro urgente. Sem perder tempo com abraços ou perguntas sobre como a mãe estava, Ana foi direto ao ponto, com a voz tremendo de choro. "Mãe, pelo amor de Deus, me empresta um dinheiro para pagar o aluguel, senão vamos ser despejados hoje mesmo", ela implorou, juntando as mãos. Ela nem perguntou de onde veio aquela reforma toda. Só queria saber se tinha sobrado algum trocado para salvar a pele dela e do marido mentiroso. É triste ver como o interesse faz a pessoa ficar cega e egoísta, só olhando para o próprio umbigo e esquecendo que relacionamento é troca de carinho, não caixa eletrônico. Maria continuou sentada na sua poltrona nova e confortável, olhando para a filha com uma calma que assustava.
Ela não correu para pegar a carteira como fazia antigamente, nem se desesperou com o choro da filha. Ela apenas cruzou as pernas e perguntou: "E o seu marido rico? E a festa de luxo? O dinheiro acabou tão rápido assim?" Aquela pergunta foi como um tapa de luva de pelica, suave mas dolorido, mostrando para Ana que a mãe não era boba e que sabia muito bem o que estava acontecendo. A gente precisa aprender que não dá para enganar quem nos conhece desde o dia que nascemos. Ana, vendo que a mãe não ia dar o dinheiro fácil, Tentou usar a última carta que tinha na manga. Mãe, vende aquele terreninho lá no interior. Aquele mato deve valer uns trocados para ajudar a gente agora, sugeriu ela, desmerecendo a terra que sustentou a família. Mal sabia ela que aquele mato já tinha virado ouro há muito tempo. Maria levantou devagar, foi até o quarto e voltou trazendo aquela mesma bolsa velha e surrada que ela usou no dia do casamento. Ana olhou para a bolsa com desprezo de novo, sem entender o que a mãe estava fazendo. Com a mão firme, Maria abriu a bolsa e tirou de lá um papel dobrado, uma cópia daquele cheque que ela carregou com tanto amor e medo. Ela estendeu o papel para a filha e disse: "Olha aqui o valor do terreninho que você despreza." Quando Ana pegou o papel e leu o número escrito, seus olhos quase saltaram para fora do rosto. 2 milhões de reais. Ela leu de novo, contou os zeros, e as pernas falharam tanto que ela teve que sentar no sofá para não cair no chão. O choque foi tão grande que o choro parou na hora. "Isso aqui estava dentro dessa bolsa velha, no dia do seu casamento", disse Maria com a voz firme, apontando para a bolsa em cima da mesa. "Eu levei esse cheque para te dar de presente, para você comprar sua casa própria à vista e começar a vida tranquila. Era o futuro que eu sonhei para você." Ana olhava para a mãe e para o cheque, lembrando de como tinha expulsado a mãe da festa, porque a bolsa e a roupa eram simples demais. A ficha caiu pesada como uma âncora. Ela tinha jogado fora 2 milhões de reais, porque teve vergonha da aparência da mãe. Maria continuou falando e cada palavra era uma lição dura de vida. "Você estava tão preocupada com o que os convidados ricos iam pensar que não viu que a sua mãe, a empregada, como você disse, era a única que podia te salvar de verdade." Maria explicou que o dinheiro, assim como ela, não combinava com a festa de mentira que a filha tinha feito. Às vezes, a gente perde as maiores bênçãos da vida porque está ocupado demais tentando impressionar pessoas que não pagam as nossas contas e não se importam com a gente. Ana começou a chorar de verdade agora, um choro de arrependimento profundo, percebendo a besteira gigante que tinha feito. "Mãe, me perdoa, eu não sabia." Ela soluçava, tentando pegar na mão de Maria. Mas Maria recolheu a mão e o cheque, guardando-o de volta na bolsa. "O dinheiro eu ainda tenho, filha, mas o respeito e a confiança que você quebrou, isso dinheiro nenhum compra de volta." Maria mostrou que amar também é dizer não, e ensinar a pessoa a crescer com os próprios erros. Dar o dinheiro agora seria estragar a lição e impedir que a filha amadurecesse. "Esse dinheiro é meu agora, fruto do meu sacrifício", disse Maria, olhando nos olhos da filha. "Você e seu marido precisam aprender a trabalhar e a construir as coisas com verdade, sem depender da mãe cafona." Maria não deu nem um centavo naquele dia, pois sabia que resolver o problema financeiro não ia curar a falha de caráter da filha. É o ensinamento mais difícil para uma mãe, deixar o filho caminhar com as próprias pernas e arcar com as consequências das suas escolhas, para ver se assim ele aprende a dar valor. Ana saiu da casa da mãe de cabeça baixa, sem o dinheiro, mas carregando um peso enorme na consciência que valia mais que qualquer dívida. Ela aprendeu da pior forma possível que nunca se deve julgar ninguém pela aparência e que a humildade é a chave que abre todas as portas. Maria ficou na janela, vendo a filha ir embora, triste, mas com o coração em paz, sabendo que tinha feito a coisa certa. Ela guardou os 2 milhões, pois sabia que sua jornada de aproveitar a vida estava apenas começando. E agora eu te pergunto, olhando no olho, será que você também não está dando valor para as coisas erradas, igual a Ana fez?
A história de hoje é um puxão de orelha em todos nós. A gente vive num mundo onde todo mundo quer parecer chique e feliz na internet, mas a verdade é que o tesouro real está escondido na simplicidade e no amor de quem está do nosso lado no dia a dia. Não seja como a Ana, que trocou um amor verdadeiro de mãe e uma vida tranquila por uma festa de mentira e cheia de dívidas. Aprenda a olhar o coração das pessoas e não a roupa que elas vestem, porque é no coração que a verdadeira riqueza está. Eu quero muito saber o que você pensa. Se você estivesse no lugar da Maria, com 2 milhões na bolsa, você teria dado dinheiro para a filha depois de ser humilhada ou teria feito como ela e ensinado essa lição dura? Escreve aqui embaixo nos comentários, eu daria o dinheiro ou eu não daria. Quero ver quem pensa como a Maria. E se essa história tocou o seu coração e você quer aprender mais sobre como vencer na vida com sabedoria e humildade, já se inscreve agora no canal e aperta o sininho das notificações. Aqui a gente aprende que ser rico de verdade é ter paz e sabedoria. Te espero no próximo vídeo.